Olá, querido, paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira aqui falando com você. Nessa oportunidade, em um vídeo que não tínhamos programado, mas eu quero falar sobre essa temática, protestar contra a autoridade. É certo? Gostaria que você, como sempre faço o apelo, de se inscrever em nosso canal, de você curtir, de você comentar, de você compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nos ajudar a alcançar muita gente, inclusive especificamente sobre este vídeo. Eu gostaria que você compartilhasse com muitas pessoas. Então, vem comigo, eu quero falar sobre essa temática, protestar contra a autoridade. É certo? No último dia 8 de janeiro, domingo agora, acontece uma invasão na sede dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, do nosso país em Brasília. Plenário do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Palácio do Planalto foram invadidos por aqueles que estão protestando em relação ao governo atual. Daí a pergunta: protestar contra a autoridade é certo? Bom, antes de tudo, eu quero, de alguma forma, ser até objetivo nessa nossa reflexão. É importante fazermos uma distinção entre a autoridade absoluta e a autoridade delegada. É importante fazer isso. Quando nós estamos falando de autoridade absoluta, estamos falando de uma autoridade em que acima dela não existe outra. Ela é a autoridade das autoridades. Também estamos falando de uma autoridade que, além de não ter nada acima dela, nenhuma outra autoridade, ela também não depende de nenhuma outra coisa ou nenhum poder, de nenhum outra energia para ela ser autoridade. Ela é absoluta em si mesma. Portanto, só existe uma única pessoa ou único ser que pode encaixar-se nessa autoridade absoluta: Deus. Porém, todas as outras autoridades existentes no planeta, no reino espiritual e no reino material, são chamadas autoridades delegadas. Então, antes de tudo, a gente precisa fazer essa distinção. Por quê? Porque todas as outras autoridades, elas foram delegadas, elas foram, de alguma forma, instituídas, e elas dependem dessa autoridade absoluta. Outra coisa importante a ser dita é: toda autoridade delegada, ela é delegada porque depende da absoluta. Ela é delegada porque ela tem limites de ações. Ela não é, por não ser absoluta, ela não é uma autoridade com todos os poderes. Ela tem as suas limitações. Por exemplo, o texto de João Evangelho, capítulo 19, verso 11, naquele diálogo de Jesus com Pilatos, ele diz assim: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima, ou, dependendo da versão, se do alto não te fosse dada. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquela autoridade, que inclusive era política, não tinha aquela autoridade se não tivesse recebido do céu, de Deus, de cima. Daí vem a pergunta: toda autoridade, ela é constituída por Deus, inclusive as autoridades ruins? Porque o texto de Romanos capítulo 13, verso 1, é um dos textos muito mal compreendidos, mas é um dos textos mais citados em situações como essa, por exemplo, agora ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023, domingo passado agora. E lá em Romanos 13, verso 1, que deve ser lido à luz do seu contexto, até o verso 8 pelo menos, mas o verso primeiro, parte dele está dizendo assim: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Bom, uma das coisas que a gente precisa só prestar atenção é a seguinte: quando a Bíblia está falando de autoridade instituída por Deus, quando a Bíblia está falando que a autoridade é uma instituição divina, a Bíblia está falando do cargo, da função, que é a função de autoridade. Por isso que a gente precisa fazer a distinção entre a função, o cargo, que é de autoridade e é instituída por Deus, da pessoa que assume essa função. Uma coisa não pode ser confundida com outra, porque pode acontecer que a pessoa que exerça aquela função de autoridade, ela não a exerça de maneira
correta. Então, o que foi constituído por Deus? Não é a pessoa, é a autoridade, é a função, aquela responsabilidade. O líder também que está ocupando aquela função, ele também está a cargo daquilo que aquela função lhe compete. Portanto, toda autoridade política, familiar, religiosa e etc., ela tem suas regras, ela tem suas leis, elas se estabelecem de maneira que aqueles que a ocupam também estão submissos à própria autoridade do cargo que funciona. Então, por exemplo, um pai, que é uma autoridade familiar, ele tem um limite de autoridade. Um pai, por exemplo, não pode chegar para um filho e mandar ele pular do 25º andar de um prédio só porque ele é um pai. E esse filho automaticamente também precisa entender que esse pai, na função do pai, está extrapolando da sua autoridade paterna, porque não tem autoridade para mandar um filho só porque é um filho pular do 25º andar. E aí vem a pergunta: onde ou até onde devemos obedecer às autoridades, inclusive a autoridade da nação, porque tem a ver com esse nosso contexto agora. Primeiro, precisa se ler de novo o texto de Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7, não o leremos aqui, porque lá o texto está sendo dito que a autoridade ela é constituída por Deus para promover justiça, para promover o bem, está a serviço de Deus. Então significa dizer que essa autoridade ela está dentro de um limite e de um compromisso. Então, se obedece a uma autoridade até quando ela não ultrapassa o seu poder de autoridade, que estão explanados em Romanos, capítulo 13, do 1 até o verso 7. E um dos textos que a gente pode também aqui mencionar tem a ver com os discípulos. Entre tantos, o livro de Atos vai mostrar lá no capítulo 4, verso 18 a 20, quando, em um dado momento, os discípulos que tinham sido até já açoitados por conta de pregar o evangelho, agora estão sendo libertos da prisão, daquela situação, e é dada a eles uma ordem. E o texto diz assim, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus. Ouvimos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Bom, o que Pedro está aqui dizendo nessa fala? Ele está dizendo que naquele momento aquelas autoridades estavam se extrapolando na sua autoridade de os proibir de pregar o evangelho, quando, na verdade, eles já tinham recebido essa ordem da autoridade absoluta, que é Deus, na pessoa de Cristo, para pregar o evangelho. Bom, quando nós olhamos para a história, nós temos alguns exemplos que a gente pode citar aqui nesse vídeo bem curto e objetivo. A gente pode falar de William Wilberforce, que foi um cristão parlamentar britânico que lutou muito no seu tempo e empreendeu uma luta muito árdua para grandes reformas sociais na sua época, portanto, na Inglaterra, na Britânia, e que tinha a ver com a escravidão. Podemos falar do pastor batista Martin Luther King, que também foi um grande conhecido ativista político que mobilizou todos os Estados Unidos em favor dos direitos dos negros. Poderíamos falar de Dietrich Bonhoeffer, que foi também um grande resiliente na Alemanha do Hitler e que foi parar também na prisão por essa razão. Poderíamos ainda aqui citar Nelson Mandela, história linda. Poderíamos citar Mahatma Gandhi e, inclusive, Mahatma Gandhi, para eu ir fechando este vídeo dizendo a você, com referência ao que aconteceu agora, no dia 8. Protestar é legítimo, falar em favor da justiça é legítimo, lutar por direitos que sejam direitos do cidadão também é legítimo, mas talvez fosse ou devesse ser conforme um Mahatma Gandhi, que luta, mas luta de modo pacífico, que luta sem levantar uma arma, que luta sem atirar em ninguém. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo que Jesus sim fez protestos contra lideranças sociais e religiosas do seu tempo, como registra Mateus no capítulo 23, por exemplo. Mas Jesus nunca ensinou violência, nunca ensinou agressão, nunca ensinou xingamento e nunca ensinou destruição de bens alheios. Por isso, eu digo que o que acontece nesse último dia 8 foi algo pelo qual Jesus, no nosso lugar ou no lugar daqueles, não teria feito do jeito que foi feito. Por isso,
protestar contra a autoridade de um modo pacífico? Sim, é certo, mas como muitos têm feito, com certeza Jesus não aprovaria. Deus te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.